Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, dedicado, claro, a imortalizar grandes enredos de vida. E hoje tem a incrível honra de poder imortalizar a história de vida dela, que fez e faz da fisioterapia, a sua vida. E também, claro, um grande propósito dentro dessa área para lá de fundamental para a saúde humana. Falo dela, Ana Luísa Miranda, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Ana Luísa, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Fiquei muito surpresa quando recebi. E bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. É sempre bom receber jovens e promissores, trabalhadores, principalmente dentro de uma área para lá de importante para a saúde humana, como é a sua e onde você atua. Ana, antes de a gente poder começar nosso bate-papo, nós sabemos que a pandemia foi um marco na nossa vida. Na minha, na sua, da sua mãe, do Rodrigo, meu editor, de todos nós. E com a pandemia veio o debate sobre saúde mental. Sim. Se a gente para pensar, pré-2020, não se falava sobre saúde mental conforme se fala nos tempos atuais, do jeito que se fala. As pessoas não se atentavam tanto à saúde mental como a gente fala nos tempos atuais. Isso ficou muito claro e é muito nítido se a gente para pensar na importância que os profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Me refiro aos médicos psiquiatras, os terapeutas, os psicólogos principalmente. E pensando em tudo que a pandemia gerou voltado para a saúde mental, qual é o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Foi algo assim, completamente que ninguém imaginava. Inicialmente, na pandemia, eu estava no cursinho ainda. Sim. Então, foi algo muito... E agora, o que eu faço? Eu continuo no cursinho, eu fico por conta própria, pressão dentro de casa, porque a vida não parou. A gente ficou, assim, sem saber como retomar. Só que foi algo bem complicado, a ponto de eu parar e pensar assim, o que eu vou fazer agora? É o momento que eu vou parar, que eu vou cuidar de mim? Ou é o momento que eu preciso continuar? Continuar estudo, tentar decidir minha vida, do que eu vou fazer? Sim. Aí foi bem complicado. Mas aí não tinha como correr. Eu já estava no cursinho, a gente já tinha começado o ano. Sim. Aí eu pensei, não, vou continuar, conseguir refazer a minha rotina e dar conta. Como está a Ana Luísa Miranda mentalmente falando neste ano de 2026? Acredito que bem. Né? Não estou tendo tantos desafios igual eu tive nos anos anteriores, com faculdade, estágio, são outros desafios. Sim. Mas em relação, principalmente, à maturidade, eu acredito que com a maturidade que eu fui ganhando, hoje eu consigo com muito mais tranquilidade olhar tudo que eu tenho, conseguir resolver da melhor forma possível, sem surtar. E da sua vida e por aquilo que você vive nos tempos atuais, como profissional, como filha, irmã, o que significa uma boa saúde mental? Ou melhor dizendo, uma saúde mental saudável para você? Desafios todo mundo tem. Mas eu acho que é a forma como a gente escolhe lidar com esses desafios e, principalmente, aceitar que, às vezes, a gente precisa de uma ajuda de fora. Quando a gente vê que está numa situação e que a gente fica martelando naquela tecla que eu consigo, mas a gente, de fato, não consegue... Sim. É hora da gente pensar e falar assim, não, eu preciso de alguém especializado para me ajudar. Aí eu acho que nessa hora que a gente consegue ver que a gente está com uma saúde mental boa. A gente consegue ter esse discernimento de como que a gente está, se a gente consegue por nós mesmos ou a gente precisa de alguém de fora. Como era a Ana Luísa nos tempos de escola? Quando der uma risada, eu já sei o que eu vou ouvir. Eu sempre fui muito tranquila. Muito tranquila. Sim. Fazia minhas coisas, família cobrando como sempre, mas teve aqueles momentos de bagunça por aí, só que eu nunca fui bagunceira. Sim. Eu sempre fui mais quieta. Sim.
O professor passava a matéria, copiava, fazia as atividades e estava tudo certo. Teve esses tropeços de bagunça, mas momentâneo, tudo momentâneo. Faziam parte da vida. Faz parte da vida. E pensando no tempo de escola, ele é muito nostálgico pelo fato de que é um período que, se a gente para pra pensar, não volta mais. Não. Tudo aquilo que você viveu nas escolas em que você estudou ficou lá, no passado. E, claro, guardado na sua memória. Com certeza. E, justamente por esse motivo, já se torna um período da nossa vida muito inesquecível. Porque é algo mágico e que a gente vai ter para sempre como uma situação muito marcante na nossa história de vida. Uhum. E pensando nessas histórias e memórias, como o nome mesmo já diz, até mesmo aqui desse projeto, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola, Ana? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente à escola ou a uma das escolas em que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Nossa, como eu passei por 4 escolas, então... Haja currículo. Então, cada uma tem um peso diferente. Por exemplo, minha primeira escola, eu fiquei do maternal ao 6º ano. Então, foi praticamente a minha infância inteira. Sim. Aí a gente lembra de professores, uma trajetória muito grande. Sim. Mas tem momentos muito específicos. O grupo mesmo. Foi um grupo de colegas que se manteve durante muito tempo. Então, isso para mim foi algo muito marcante. Quando eu mudei de escola, aí o que marcou para mim foi um novo desafio. Eu saí de uma escola que era muito família, muito acolhimento, aquele grupo de amigos desde o maternal até o 6º ano, para uma escola no centro, que eu não conhecia ninguém, que era um ritmo totalmente diferente. Saí dessa escola, fui para outra. E mais no bairro, também Sim. muito acolhimento. E o que pega para mim nessa escola é que a amizade que eu criei lá, eu tenho ela até hoje. Que legal. Então, eu tenho para minha vida. Foi o momento em que a escola me abraçou no momento que eu precisava de mais. Aí foi para minha última escola. E o grupo que se mantém até hoje. Que legal, que legal. E lembrança dos professores é direto. É passar em frente à escola, você começa a lembrar de cada professor. Como que era o jeito de cada um. E pegando um gancho no que você acabou de falar, nós sabemos o peso positivo, obviamente, que os professores têm na nossa vida. Sim. Professores escolares, professores universitários, professores da pós-graduação, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, qual é o grande professor ou professora da sua história de vida enquanto estudante de escola e o porquê? Nossa, me pegou. Foram vários? Foram vários. Ai, que bom. Eu sempre falei com a minha mãe, graças a Deus eu nunca tive professores ruins. Tiveram aqueles professores que a gente tinha mais afinidade. Mas aquele professor de falar, esse eu não gosto, esse eu detesto, esse é horrível, eu posso falar com certeza, eu nunca tive. Sempre foram professores muito bons. Eu sempre tive essa sorte. Pensando na Ana Luísa Miranda, estudante de escola, a gente foca muito naquilo que a faculdade traz para nós em relação ao aprendizado e ensinamento, não só ligado à nossa profissão, mas sobretudo na vida. Mas eu acho que às vezes a gente esquece um pouco de lembrar e respeitar tudo aquilo que a gente viveu e aprendeu na escola. Ou, no seu caso, nas escolas em que você estudou. Uhum. Qual foi o grande legado que o período escolar, todo o período escolar da sua vida, deixou para o resto dos seus dias aqui na Terra? Uma questão muito mais de convivência. Aprender a conviver com as pessoas. Foram 4 escolas, cada uma com um ritmo diferente, cada uma com um perfil de público diferente. Sim. Então, conseguir lidar com cada pessoa diferente, respeitando e conseguindo trabalhar com cada uma com uma forma respeitosa, de uma forma amigável, eu acho que isso é muito positivo para mim até hoje. Eu consigo conversar com várias pessoas de vários lugares, pessoas mais humildes, pessoas mais... Como eu posso dizer? Numa classe menos favorecida, socialmente de várias classes sociais, de uma forma muito tranquila.
Porque eu passei por isso Sim. nessas escolas. Então, acho que aprender a lidar com todo mundo de uma forma respeitosa e amigável, eu carrego isso até hoje. Você que escolheu a fisioterapia para sua vida ou a fisioterapia que te escolheu? A fisioterapia que me escolheu, sem sombra de dúvida. E isso eu brinco até hoje. A fisioterapia caiu para mim de paraquedas. Foi um refúgio de eu não quero mais passar por cursinho, então vou fazer fisioterapia. E eu não sabia se eu iria gostar ou não. Eu brinco falando, foi a fisioterapia que me escolheu. E na sua visão, por que ela te escolheu? Alguma coisa ela viu em você. De início nunca foi fisioterapia. Né? Eu passei por design de moda. Quando eu desisti de moda, eu fiquei, o que eu vou fazer? Aí eu fui tentar medicina. Só que medicina também não estava dando. Eu estava batendo na trave todo o Enem. E o mental já estava ficando bem desgastado, porque foi cursinho também na pandemia. Sim. E quando eu vi que o que eu queria fazer, a fisioterapia podia me proporcionar, aí eu pensei, não, eu vou dar essa chance. Mas eu não sabia o que queria me encontrar. Sim. E a fisioterapia dermatofuncional, eu só ia ver no 8º período. Sim. Então ia ser uma faculdade inteira para eu ver o que eu queria só no último. E quando foi passando primeiro período, segundo período, terceiro, foi realmente... eu gostei disso além da dermato. Então, vi outras portas que me acolheram dentro da fisioterapia. Além da situação de você ter sido escolhida pela fisioterapia, conforme você mesma disse, o que você viu já dentro do curso, já enquanto estudante de fisioterapia, na universidade, Univale, e já como estudante, que te chamou a atenção e só ajudou a reforçar dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, o seu desejo de continuar cursando fisioterapia e de se tornar, obviamente, uma fisioterapeuta? Devolver esperança para as pessoas. Quando a gente vê, né, nos pacientes lá dos projetos de extensão dos estágios, você olhar para o paciente falar, eu não conseguia fazer isso, hoje eu faço. É muito gratificante. A resposta que o paciente dá para a gente, da gente devolver não só esperança, qualidade de vida, o paciente falar que ele não conseguia fazer alguma coisa sozinho e hoje ele já faz, o paciente conseguir ser independente de novo. Isso não tem palavras para expressar a felicidade que a gente fica. Né? Mesmo que tenha uma cirurgia ali previamente, se não tiver uma reabilitação bem feita, o paciente não vai ser o mesmo. E com a fisioterapia a gente consegue fazer com que o paciente possa ser o mais funcional possível, a ponto dele ser, em alguns casos, independente e voltar a ter sua vida antes. Qual é o maior desafio que você enfrentou dentro da faculdade de fisioterapia? Não em relação às disciplinas, às matérias, mas, e até voltando um pouco na sua vida enquanto estudante escolar, e eu passei muito por isso, claro que foram em cursos diferentes, mas eu me recordo que sempre estudei no Colégio Imaculado, depois fui pro Clóvis Salgado, e quando eu adentrei no curso de jornalismo na Univale, sobretudo no mesmo campus em que você estudou, é um outro mundo, né? Porque Sim. Você se depara com uma escola tão grandiosa, territorialmente falando, fisicamente falando, mas nas relações humanas é um universo totalmente diferente. Sim. Você vê pessoas ali que literalmente você nunca pensou em ver. Do mesmo jeito que do lado tem uma pessoa que é 3, 4 anos mais velha que você na sua turma, do outro lado você vê uma pessoa de um outro curso que é 10, 15 anos mais velho que você. Então eu lembro que a minha primeira semana de faculdade foi uma das piores semanas da minha vida, porque foi um baque muito grande de meio que ser passada a seguinte informação para minha cabeça: agora sua vida mudou. Sim. Não existe mais aquele recinto ali da escola, onde se conhecia todo mundo, era amigo de todo mundo. Agora é um mundo totalmente diferente. Para Ana Luísa Miranda, como é que foi se conectar com esse ambiente tão diferente do qual você estava acostumada nos ambientes escolares em que você frequentou? Eu caí de paraquedas, praticamente, porque eu comecei em maio. A faculdade tinha começado, acho que em fevereiro, março. Sim. Então, já comecei no meio do curso e já comecei com semana acadêmica, seminário integrador, preparar para a aula prática. Então, tinha que arrumar jaleco o mais rápido possível.
E a gente já ia começar as aulas no campus, todas com aquela restrição de pandemia. E a minha sorte é que eu tinha entrado com uma colega minha. Então ficou muito mais fácil, porque pelo menos eu já tinha alguém para conviver ali. Só que os grupos já estavam todos formados. Eu entrei no meio do período. Então, até eu conseguir me adentrar ali, me conectar com outras pessoas, de início ali foi o maior desafio. Não foi difícil, foi mais desafiador. Mas eu pensei, já estou aqui, eu preciso me desembolar. E aí eu me desembolei. Já enquanto formada, qual foi o maior desafio que você enfrentou enquanto fisioterapeuta diplomada? Paciente. Porque conhecem a gente dentro da faculdade, os pacientes de lá. Quando a gente forma, é aquela coisa, e agora? Eu preciso de ter pacientes, mas eles não me conhecem. Sim. Como é que eu vou ter que vender meu peixe? Então, essa é a parte mais difícil. Você se mostrar, você mostrar que você é capaz, que você está levando um trabalho de qualidade e que aquele paciente precisa de você. Essa é a parte mais trabalhosa. E já pensando no nicho em que você atua, voltado para a fisioterapia dermatofuncional, Ana, para quem é leigo, é difícil você pensar que, e repetindo, para quem é leigo, é difícil você pensar em uma pessoa que atua na fisioterapia e, ao mesmo tempo, ela se insere nos cuidados com a estética. Sim. Como é o caso da fisioterapia dermatofuncional. Uhum. De certa forma, também atua e tem um pezinho ali ligado à questão da estética. Por que você escolheu esse subgênero, podemos colocar assim, da fisioterapia, que é a fisioterapia dermatofuncional? Eu sempre fui muito ligada à parte da beleza. Então, sempre gostei muito de maquiagem, de unhas bem feitas, de um cabelo bem arrumado. E quando eu me via tentando medicina, eu não conseguia me enxergar em alguma outra área que não fosse a dermatologia. Só que quando eu enxergava a dermatologia, eu pensava muito no tratamento de doenças. E foi aos poucos entrando ali na parte de cuidados com a pele, um skincare, um injetável. Eu falei, não, é isso que eu quero. Não quero só o tratamento de doenças. Tentei, não consegui. Quando eu vi que na fisioterapia dermatofuncional eu teria essa possibilidade, eu não pensei duas vezes. Aí eu fui. Dentro da fisioterapia dermatofuncional, o que uma fisioterapeuta faz? Na fisioterapia dermatofuncional, a especialidade é dividida em 7 áreas. Então, a gente tem angiologia e linfologia, queimados, pós-operatório de cirurgias estéticas, bariátricas, sim, reparadoras, estética e cosmetologia, dermatologia. Então, a gente tem a estética como uma consequência. Mas quando a gente pega toda essa parte, todas essas sub-áreas, é sempre tentando, por meio da pele, devolver funcionalidade para o paciente. Eu acho muito interessante que, ano passado, eu participei do Congresso de Fisioterapia Dermatofuncional em BH. A estética foi a menos falada. Ainda assim, os profissionais hoje, eles batem muito na tecla da gente conseguir resolver, melhorar o tecido subcutâneo para o paciente ser funcional com ele de novo. Dentro de toda a magia que a fisioterapia possui, e dá para a gente poder pensar nessa magia só nas funções que ela exerce dentro da fisioterapia dermatofuncional, como você acabou de falar aqui nas opções, podemos dizer assim. E para mim a fisioterapia é uma magia, porque ela devolve esperança para o ser humano que mais precisa ali, independentemente da situação em que ele se encontra. Dentro dessa magia, dessa área tão nobre e importante para a vida de um ser humano, o que mais te encanta em ser fisioterapeuta dermatofuncional? O paciente se olhar no espelho e se sentir bem com ele mesmo. Hoje o meu campo está sendo mais a estética, né? Estou ainda estudando para as outras áreas da dermatofuncional, sim, mas de início está sendo a estética e cosmetologia. Então, tratamento com acne, rosácea, manchas, cicatrizes. Quando o paciente se olha no espelho e fala assim, eu não consigo sair de casa sem maquiagem, porque minha pele é muito manchada e me incomoda. Eu não consigo sair de casa direito se não precisar, porque eu tenho muita acne. Então, quando a gente consegue elevar a autoestima do paciente,
tratar, resolver o problema dele, ele fala, hoje eu consigo sair sem maquiagem, a minha pele já é outra. Isso é muito gratificante. Sim. Então, isso que me deixa ainda mais feliz de estar nessa área. Qual é o maior desafio de ser uma fisioterapeuta dermatofuncional atualmente? As pessoas não conhecem muito o que é a dermatofuncional, que o fisioterapeuta também pode estar na área da estética. E como eu ainda não consigo levar procedimentos mais, não diria mais complexos. Por exemplo, eu estou agora muito na área da limpeza de pele, revitalização, peeling. Então, são procedimentos um pouco mais básicos. Básicos assim, se eu errar, eu prejudico muito. Mas em vista de outros procedimentos, são mais tranquilos. Repete de novo a pergunta. Qual a dificuldade. A dificuldade, o maior desafio dentro dessa área atualmente, na sua visão? Então, às vezes, os pacientes eles pensam que... O que é uma limpeza de pele? Se eu for pegar uma limpeza de pele e um botox, eu vou querer um botox. Sim. Por que eu vou fazer limpeza de pele? Eu não preciso. O que é um peeling? Peeling vai resolver meu problema? Então, eles ainda não conseguem enxergar a importância de uma limpeza de pele, por exemplo, de uma revitalização facial ou de um peeling. Ficam ainda muito focados em procedimentos que são mais avançados. Quando um profissional é muito jovem, sobretudo um profissional que atua na área da saúde, quando você vai conversar ou atender uma pessoa mais idosa, é natural do ser humano ali haver uma certa desconfiança. Será que dá conta? Será que essa menina vai dar conta de cuidar de mim? Como é que você faz para poder continuar inserida nesse mercado, mesmo tão jovem, e, claro, para poder mostrar o seu potencial e o seu trabalho dentro dessa área? Eu tento sempre deixar aquela primeira impressão. Então, tá com uma vestimenta adequada e, na minha conversa com o paciente ou com a família do paciente, já mostrar domínio do assunto, autoridade. Porque eu acho que quando a gente consegue passar essa visão, o próprio paciente ou a família já pensa, não, ela sabe o que ela está fazendo. Então, sempre estar com esse posicionamento é muito importante. Seja na área do dermato, seja na área de saúde do idoso, na ortopedia. Você chegar pronto, seguro do que você vai fazer, de você conseguir conversar com a família, com o paciente. E o paciente ou a família falar, não, realmente, me passou segurança. É isso que eu faço. Em relação à sua vida já enquanto fisioterapeuta dermatofuncional, e como você disse anteriormente, no início do nosso bate-papo, que uma das coisas que mais te encantam dentro da fisioterapia é devolver esperança para o paciente. Uhum. Mesmo nessa curta, porém promissora história como fisioterapeuta, você já conviveu, já ouviu e pôde intervir para mudar várias histórias em forma de vida através do seu trabalho. Qual é a grande história que você já teve contato atendendo um paciente ou uma paciente, onde através do seu trabalho você pôde intervir positivamente, obviamente, nessa história de vida? Uma paciente idosa que a casa, para um paciente idoso, a gente pensa que o ambiente também vai influenciar muito na dinâmica da vida dele. Cada paciente idoso vai estar de uma forma, porque são histórias diferentes. A minha avó, por exemplo, é uma idosa muito funcional. Já eu tendo pacientes idosos que a funcionalidade está muito prejudicada. Isso vai de acordo com a história de vida de cada um. Então, o trabalho com essa paciente é muito de a gente conseguir trabalhar a forma como ela anda, força muscular, e quando vira para mim e fala assim, eu consegui subir a escada sem sentir dor. É simplesmente uma escada. Ela tá na casa dela, na sala, tem que subir a escada para ir pro quarto. Sim. Só que ela reclamava. Parece que é um trajeto que não tem fim. É um subir escada muito demorado, tudo dói. E quando fala, eu consegui subir a escada sem sentir dor, a gente pensa assim, a gente ganhou o mundo. Claro. Não é só uma escada. É a funcionalidade dela. É ela estar no ambiente dentro da casa dela. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo fisioterapeuta dermatofuncional? Eu acho que ainda não realizei nenhum sonho. Não, estou já atendendo no consultório, que isso sim era um sonho de atender, dividindo sala, mas sim, já tenho minhas coisas todas lá. Sim.
E futuramente pensar num consultório só meu, né? Mas já atendendo no consultório era algo muito, muito importante para mim. Já para ter um espaço, para eu ser reconhecida, das pessoas já passarem e falar, não, ali atende uma fisioterapeuta da área dermatofuncional. Então, isso para mim já é uma grande conquista, de já ter um lugar ali para eu falar. Eu atendo ali é o meu cantinho. A fisioterapia é uma das profissões mais antigas existentes no mercado de trabalho atualmente. E você ainda é muito jovem e tem uma longa e extensa carreira pela frente. E com o passar do tempo, dentro da faculdade e também já no mercado de trabalho, você já observou e já teve ou tem contato com inúmeros profissionais da área que já estão há mais de 20, 30 anos dentro desse nicho. Pelo que você observa no dia a dia, enquanto trabalhadora nesse nicho e conversando com profissionais mais experientes, qual é a grande característica, Ana, que não pode faltar na vida de um fisioterapeuta? Esquece a especialidade em que ele atua, mas na fisioterapia, num cômputo geral, qual é a grande característica que um fisioterapeuta precisa ter para obter sucesso nessa área? Não pode deixar nunca de se atualizar. Mesmo os mais antigos, os mais novos, se a gente não consegue acompanhar as evidências científicas, a gente fica para trás. Né? Eu tive professores que estão no mercado há mais de 20 anos. E eles falam, se eu não tivesse conseguido acompanhar o que a ciência traz hoje, eu teria ficado para trás. Porque quanto mais o mundo... A ciência tá avançando, sim. A fisioterapia tá junto também. Então, quando a gente pega profissionais que não estão acompanhando, isso impacta diretamente no resultado que o paciente tem. Então, deixar de se atualizar, deixar de estar ali estudando o tempo todo, não tem condição, não dá. Qual é a grande mensagem, ou melhor dizendo, qual o grande legado que você pretende deixar e deixa sempre quando você atende um paciente? Como você quer ser lembrada pelas pessoas que você já atendeu e, consequentemente, claro, pelas pessoas que você atenderá pelo resto da sua história profissional? Eu não quero ser lembrada só por ter uma técnica boa. Eu quero ser aquela profissional que o paciente vai falar. Ela consegue me ouvir, ela olha para mim quando está conversando com ela, ela consegue entender o que eu estou sentindo e ela consegue cuidar de mim. Eu acho que quando a gente coloca só técnica, fica algo muito robotizado. A gente não consegue ter vínculo com o paciente. Às vezes a gente acha que não, é um paciente, por que eu vou ter vínculo com o paciente? O vínculo importa. Quando a gente consegue criar esse vínculo, quando a gente consegue fazer com que o paciente se sinta ouvido e acolhido, a dinâmica do atendimento muda. Então, ser reconhecida como aquela profissional que não só tem técnica, mas ela também tem amor no que ela faz, esse é o grande diferencial que eu quero ser lembrada. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas positivas. E negativas, perdão. E são assim todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, na nossa vida enquanto ser humano, nós temos inúmeras páginas que fazem parte da nossa história de vida e, consequentemente, do livro que conta as nossas histórias e contam a nossa vida. Só que, diferentemente, Ana, do que acontece dos livros propriamente ditos, na sua vida, por exemplo, enquanto ser humano, você tem páginas que podem ser feitas ou escritas de diferentes formas. Sim. Uma página na sua vida pode ser um dia muito marcante, pode ser um momento, um período, um ano muito específico, um mês, uma conversa, uma briga que ali marcou a sua história de vida. Briga normalmente nunca marca positivamente falando, mas às vezes você teve ali um aprendizado dessa discussão. Sim. Que você teve. E é assim a nossa vida. Só que da mesma forma que marca a nossa vida positivamente falando, negativamente falando, nós sabemos que tudo isso que eu acabei de citar, que vem através de páginas, também acontece na nossa história de vida. E na sua vida você tem, além de tudo isso que eu citei, que pode ser considerado ou considerada uma página,
você também tem pessoas que são únicas, marcantes Sim. e para lá de especiais na nossa história de vida. No livro da vida da Ana Luísa Miranda, qual é o peso e qual o grau de importância do capítulo chamado Glicemar na história de vida da Ana Luísa Miranda? Não tenho palavras para explicar o que a minha mãe, o peso que a minha mãe tem na minha vida. É um exemplo, é aquela que eu olho e falo, eu quero ser forte como ela. Porque minha mãe e minha avó, falando da minha mãe, são para mim as duas pessoas, a pessoa mais forte que eu conheço da minha vida. É aquela pessoa que passou por muita coisa, superou muita coisa, e você olha na rua, ela tá com um sorriso no rosto, às vezes o mundo tá desmoronando, mas ela falando, não, vai dar tudo certo, vamos confiar. Então, ter a força que ela tem para mim é um peso, assim, não sei nem explicar. É indescritível o peso da minha mãe na minha vida. Nós sabemos que na nossa relação com pais, com os nossos pais, melhor dizendo, nós temos inúmeros momentos icônicos e marcantes na nossa história de vida. E às vezes existem momentos que talvez os nossos pais não vão se lembrar pela correria do dia a dia, por outras preocupações. Mas nós, enquanto filhos, jamais esqueceremos. Na sua vida enquanto filha, qual é o maior momento que você já viveu com a sua mãe, que ela, às vezes, ouvindo isso que você vai falar agora, ela não vai se lembrar desse dia, dessa conversa, do choro compartilhado, mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer? Tiveram vários momentos. Momentos, assim... Mas teve um, pra mim, foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Foi na missa de formatura. Teve um momento que a gente entregava a rosa para os familiares. E eu entreguei a rosa para minha mãe. Naquele momento foi assim, retribuindo tudo que ela fez para mim. Tipo assim, chegou o meu momento de estar lhe agradecendo que eu terminei uma parte incrivelmente importante da minha vida. Então, aquele momento de ter entregue a rosa para ela aos prantos, e ela aos prantos também, foi um momento para mim inesquecível. Qual é, na sua visão, a grande característica que a sua mãe tem, que você tenta absorver todos os dias com ela e que você quer passar essa característica também no seu dia a dia, lá no futuro, enquanto mãe? Ser forte. A minha mãe, eu converso com a minha irmã, ela tem uma fortaleza que não dá para explicar a fortaleza que essa mulher tem. Ela é incrivelmente forte. Você não sabe se ela está desabando, você não sabe se ela está sofrendo, se ela está hiper, mega, ultra feliz. Ela está ali, ela está presente e fazendo o possível e o impossível ainda para mim e para minha irmã. Então, ela pode estar no seu pior momento. Ela está com um sorriso no rosto, cuidando de mim e da minha irmã. A característica, ser forte. Maria Clara. Meu chaveirinho. Qual o peso desse nome na sua história de vida? Companhia. A minha irmã veio no momento em que eu me sentia muito sozinha. Então, quando eu falei com minha mãe, eu quero uma irmã. Mora. Minha avó ficava em casa, cuidando da casa. Sim. Minha tia trabalhando, minha mãe trabalhando, e meu avô ficava entre Divino das Laranjeiras e Valadares. Eu não tinha companhia. Quando chegou Maria Clara, pequenininha, eu pensei, eu vou continuar brincando sozinha. Mas a sensação de estar sozinha nunca mais existiu. Podia ser aquele nenenzinho, que eu não ia conseguir brincar de forma alguma. Mas eu tinha alguém ali para falar, é a minha companhia. Então, é a minha companhia de vida, a minha irmã Maria Clara. Como eu disse anteriormente, nós temos páginas e capítulos que são marcantes na nossa história de vida. E essas páginas e capítulos podem ser bons ou ruins. Uhum. E você citou aqui inúmeros momentos positivos da nossa história de vida. Mas nós também temos os momentos negativos, e que faz parte da nossa vida, de todo ser humano. No livro da vida da Ana Luísa Miranda,
Qual é o capítulo mais triste e o que você fez ou está fazendo para arrancá-lo da sua história de vida? Um momento muito triste, eu lembro como se fosse ontem, a morte do meu avô materno. Tanto meu avô, os meus avós paternos também foram muito tristes, só que eu ainda era menor. Quando meu avô materno faleceu, eu já ia fazer 14 anos, então meu entendimento sobre perder alguém já era mais firme. E foi algo muito repentino. Então, aquela sensação de morte, de ter perdido ele, sempre que está no aniversário dele ou Dia dos Pais também, eu ainda fico muito sentida. Então, esse foi um sentimento para mim que martela até hoje, o falecimento do meu avô. Quem é Ana Luísa Miranda? É filha, é sobrinha, é fisioterapeuta, é amiga. E o que a fisioterapia representa para Ana Luísa Miranda? Hoje é um sonho de vida. Ser consolidada profissionalmente como fisioterapeuta. Então, tudo que eu penso hoje, daqui para frente, a fisioterapia não sai um minuto da minha vida. Seja na dermato, seja na saúde do idoso, seja na ortopedia. Penso em fazer uma pós-graduação em ortopedia também. Legal. O pezinho da ortopedia não sai. Sim. Então, a fisioterapia hoje é a minha vida. Eu quero viver de fisioterapia. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, perdão, ou palavras, e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Tá. Podemos ir? Vamos ver se eu vou conseguir. Claro que vai. Vida. Presente. Deus. Tudo. Amor. Necessário. Amizade. Presente. Fisioterapia. Idealização. Escola. Lembrança. Univale. Marcante. Família. Amor. O que a Ana Luísa Miranda de 2016 falaria para Ana Luísa Miranda de 2026? O que aconteceu? Foi espontâneo. O que aconteceu? Porque a de 2016 estava focada em fazer design de moda na UFMG, ir embora para BH e ficar por lá. A Ana Luísa de 2016 jamais imaginaria que a de hoje ficaria em Valadares, formaria na Univale, faria alguma coisa da área da saúde e pensaria de ir embora para o Espírito Santo. Foi uma reviravolta, foi um plot twist danado na minha vida. Normalmente, nas nossas conversas informais com amigos, familiares, a gente fala que tem um palavrão aqui. O que aconteceu aqui? O que a Ana Luísa Miranda de 2026 quer falar para Ana Luísa Miranda de 2036? De 2000 agora para 2036. Daqui a literalmente 10 anos. Vamos continuar firme, que tem muita caminhada pela frente ainda. O que te faz ficar triste na vida, num cômputo geral? Eu tenho uma leve dificuldade, e isso me deixa triste em situações que eu não consigo, às vezes, ter controle. Me dá uma surtada ainda. Situações, por exemplo, eu não consegui evitar tal situação. Ou eu tentei, só que não era algo que dependia de mim. Isso ainda, às vezes, me deixa muito triste. O que te faz chorar? Ultimamente eu não tenho chorado muito, não. Amém. Mas excesso de raiva. Quando passo assim, uma situação muito estressante, eu não consigo, às vezes, colocar em palavras. Eu choro. Defina a sua vida com uma palavra. Reviravolta. Defina a sua história de vida com uma frase. Superação. Defina a sua história de vida pensando em tudo aquilo que você vive dentro da fisioterapia com uma frase ou com uma palavra. Esperança. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão.
E a gratidão é toda minha de poder ter, né, na verdade, de você ter me concedido a incrível honra de ter eternizado e imortalizado seu maravilhoso enredo de vida. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer enorme. Sucesso, parabéns por ser quem você é. Muito obrigada. E as portas, claro, estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Obrigada pelo convite. Tamo junto. Ana Luísa Miranda, que me deu a honra, com todo o seu brilhantismo e profissionalismo, aqui em mais um episódio do Histórias e Memórias, que vai ficando por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Um grande abraço e até a próxima.